O mundo moderno foi construído sobre um problema invisível, um ponto fraco aceito por décadas, bem debaixo do nosso nariz, e sobre o qual ninguém fala. Nesse vídeo, vamos expor esse problema e revelar uma solução que pode mudar a indústria para sempre. O concreto é o material de construção mais usado no mundo. Ele é feito de cimento agregado e água. Depois de curado, ele se torna forte, durável e pode ser moldado em praticamente qualquer formato. É por isso que usamos para tudo: fundações, lajes, tanques, pontes, túneis. Mas força por si só não é o suficiente. E aí que entra a armadura. Vergalhões de aço são adicionados ao concreto para suportar as forças de tração, tornando-o resistente tanto à compressão quanto à tração. Mas mesmo o concreto armado tem suas fraquezas. O concreto é um material poroso. Mesmo quando parece sólido, ele tem uma rede de capilares e imperfeições que deixam a água passar. E quando a água se infiltra na estrutura, ela traz problemas. Ela pode carregar contaminantes, chegar até o aço da armadura e causar a corrosão. Essa corrosão expande o aço, o que gera as fissuras no concreto. Com o tempo, isso compromete a estrutura por inteiro. Mas os problemas do concreto não são apenas estruturais. Eles também afetam o planeta. A produção do cimento Portland, principal ingrediente do concreto, é responsável por cerca de 8% de todas as emissões globais de CO2, mais do que todo o setor de aviação junto. E como as estruturas se degradam, elas são muitas vezes demolidas e refeitas, criando um ciclo de desperdício que só agrava esse impacto ambiental. Então parece simples, né? É só impedir a entrada de água no concreto e o concreto dura para sempre. Está tudo resolvido. Não é assim tão simples. Por décadas, engenheiros tentaram resolver isso com soluções superficiais. Membranas que criam uma camada protetora são uma forma inteligente de barrar a umidade, mas com o tempo elas podem rasgar, descolar, se desgastar. Mantas asfálticas que formam uma barreira robusta são eficientes, mas com a variação de temperatura, o asfalto resseca e fica quebradiço, especialmente em pontos de flexão. Revestimentos poliméricos, que aderem à superfície e criam uma película flexível, parecem confiáveis, mas após o envelhecimento natural e a exposição aos raios UV, elas se tornam quebradiças, racham e se degradam, acabando por permitir que a umidade ultrapasse a barreira. Selantes, que penetram na superfície ou ficam sobre ela, são fáceis de aplicar, mas sua durabilidade é baixa e eles se desgastam rapidamente. Tratamentos por cristalização, que reagem quimicamente para preencher os capilares, são engenhosos, mas costumam fraturar quando o concreto se movimenta ou fissura por causa das variações térmicas. Todos eles tentam bloquear a água pelo lado de fora, e muitos até funcionam, mas só enquanto a superfície está intacta. Se essa camada protetora for danificada, mal aplicada ou simplesmente degradar, a proteção falha. E quando isso acontece, toda a estrutura está em risco. E se a gente olhasse para o problema de um jeito diferente? Ao invés de lutar contra a água pelo lado de fora, e se existisse uma solução sem membranas para descolar, sem tintas para reaplicar, sem camadas frágeis para trincar e que não se rompe quando o concreto trabalha? Um sistema que age por dentro e fica mais forte toda vez que encontra a água. Pois é, essa é a solução que a Alquenco traz. Como isso funciona? A base é uma reação enzimática que penetra fundo no concreto em forma de um gel flexível, como uma membrana interna. Quando a água entra, ela reage com o cálcio livre do próprio concreto, ativando a formação desse gel, que bloqueia os capilares de dentro para fora. E aqui vem o ponto de virada. Se o concreto expande ou se movimenta, novas fissuras poderão surgir. Mas quando a água encontra essas fissuras, a reação acontece de novo e de novo. O gel se forma nesses novos espaços, selando tudo outra vez e tantas e quantas vezes necessário for. Então, em vez de ser danificado pela água, o concreto agora usa a água para se proteger. Quanto mais água tentar entrar, mais forte a barreira fica. A mesma força que antes o destruía, agora o protege. É o que chamamos de ETT, sigla que diz Tecnologia de Enzimas TechCrete. É o nome desse processo interno de formação de gel que transforma o jeito como a gente protege o concreto da água.
Mas o ETT não só resolve um problema técnico, ele redefine a proteção de tudo o que é feito em concreto. Em vez de aplicar camadas que exigem condições ideais e tempo de cura, o ETT é aspergido direto na superfície. Uma só pessoa consegue tratar uma área até 8 vezes maior do que os sistemas tradicionais, o que faz toda a diferença em grandes lajes ou túneis, onde cada hora conta. Ao selar o concreto por dentro, o ETT impede a infiltração, sendo ideal para fundações e subsolos, onde a pressão da água é constante. Ele paralisa a corrosão das armaduras, algo crítico em pontes e estruturas no litoral expostas à maresia. Ele elimina a eflorescência, protegendo a estética de paredes e lajes aparentes. Em climas frios, evita a degradação pelo ciclo de gelo e degelo, reduzindo a manutenção de pavimentos e áreas abertas. Ele bloqueia a lixiviação, ajudando a preservar a integridade de concretos antigos e a estender a vida de túneis e garagens. E por ser atóxico e seguro para contato com a água potável, é a escolha perfeita para reservatórios e estações de tratamento. Ele também protege o concreto exposto a esgoto e gases agressivos, ideal para o saneamento e ambientes industriais. O ETT possui a certificação do Condato de Miami-Dade, um dos selos de qualidade mais rigorosos do mundo. Essa certificação confirma que o sistema funciona mesmo sob condições extremas, como umidade altíssima, chuvas torrenciais e ventos de furacão. Pouquíssimos produtos no mercado atingem esse nível de aprovação, e menos ainda combinam isso com durabilidade de longo prazo. E é também a única solução do seu segmento com 0% de COVs. Zero compostos orgânicos voláteis. Isso significa uma aplicação mais segura, mesmo em locais fechados, e uma obra mais sustentável e saudável, sem abrir mão da performance. Mas afinal, o que a gente ganha resolvendo esse problema? Nós quebramos um ciclo. O ciclo de estruturas que se deterioram são consertadas temporariamente e depois demolidas, para serem refeitas de novo, de novo, de novo. E cada vez que isso acontece, nós gastamos mais dinheiro, tempo, recurso e geramos mais emissões. Mas quando o concreto é protegido por dentro, não apenas coberto ou selado, mas verdadeiramente transformado, ele não precisa ser refeito. Ele não precisa ser substituído. Na prática, ele continua funcionando enquanto a própria estrutura existir. Uma solução definitiva para um material definitivo. É por isso que ela vem com uma garantia de performance de até 50 anos, bem acima dos 30 que a maioria dos sistemas ousam prometer. Para construir de forma mais responsável, precisamos pensar a longo prazo. As estruturas não precisam ser descartáveis por projeto. Elas podem e devem ser feitas para durar. Ao estender a vida útil do que construímos, nós reduzimos o desperdício, diminuímos as emissões e criamos espaços que servirão por gerações. Projetar para séculos e não apenas para décadas é possível. E essa é uma das atitudes mais poderosas para construir um futuro mais sustentável. O concreto é forte, durável e versátil. Por isso construímos tudo com ele. E agora, com a proteção certa, agindo por dentro, ele finalmente fará jus à sua promessa. Alquenco, soluções imediatas para problemas futuros.